Oi, gente, agora que nós retornamos para essa segunda parte da nossa aula, capítulo 2, página... Bom dia! Oi, Carla, bom dia a todos vocês. Então, olha só, aquela aula para lá de interessante, abordagem primária. Mas eu vou compartilhar a tela com vocês para que todos vocês possam ver aí o mesmo que a professora, tá? Espera aí. Digam para mim aí se está aparecendo para vocês ou não. Está aparecendo para vocês? Não. Não? Não. Sim. Não. Ai, que bênção. Vê se agora está tudo ok. Apareceu? Sim. Sim. Olha, então vamos lá? A vida. A vida vale a pena ser vivida, apesar de todas as dificuldades, tristezas e momentos de angústia e dor. Ou dor e angústias, né? Então, o mais importante que existe sobre a face da Terra é a pessoa humana. E surpreender o homem no ato de viver é uma das coisas mais fantásticas que existe. Eu achei lindo Érico Veríssimo valorizando muito a nossa vida. Então, agora a gente está aprendendo a valorizar ela mais ainda, aprendendo sobre os primeiros socorros. Hoje, nós já falamos o que são os primeiros socorros, agora na aula anterior, a diferença da urgência e emergência, qual é o artigo lá, né, que fala que é 135, que é omissão de socorro, não podemos omitir socorro a alguém. Se não souber o que fazer, o fato de pegar o telefone e ligar para o socorro já descaracteriza a omissão de socorro. Falamos sobre os sinais vitais, que os sinais vitais, o que eles são? Eles são indicadores do estado fisiológico de saúde de alguém. E quais são eles? O que nós falamos? Pulso, respiração, temperatura e pressão arterial. Isso foi o que nós vimos até agora. Então, o que nós vamos aprender nesse momento? A abordagem primária. Então, se agora você está aí, ó, craque, sabe o que são os primeiros socorros, que são todas as medidas que devem ser tomadas de imediato para evitar o agravamento de saúde da pessoa ou a lesão dessa pessoa antes do atendimento médico. Agora nós vamos falar da parte da circulação, ou seja, o coração, as vias aéreas. Porque se a gente já entendeu que a urgência ela pode ter ou não um risco potencial de vida, nós já entendemos que a emergência é um risco iminente de vida, não dá para ficar sem respirar. Compreendemos que, em primeiro lugar, não é a vítima. Em primeiro lugar, é a nossa segurança, a segurança do local, para assim a vítima estar segura. E a pergunta, o que aconteceu? De acordo com a resposta, é o procedimento que eu devo tomar. Tenho certeza que vocês já anotaram no celular de vocês aí o número do bombeiro, o número do SIAT. SIAT, que é o corpo de bombeiros, SAMU é algo clínico, é alguém que está passando mal. Agora, o SIAT é diferente. SIAT, que é o corpo de bombeiro, o que acontece com ele? É no caso de alguém, no acidente de trânsito, tem alguém preso às ferragens, é totalmente diferente. Mas, se você tiver dúvida onde ligar, eles acabam, quando eles recebem a ligação, eles direcionam, tá? Fiquem em paz. Então, pergunta é, Laís, Francine, Michele, Carla, Simone, Esther, Ana, vocês estão preparados para poder atender uma parada cardiorrespiratória? Ai, Jesus! Vamos aprender primeiro agora o quê? O que é essa tal dessa abordagem primária? A abordagem primária é o quê? O objetivo da abordagem primária é identificar. Identificar o quê? Situações que podem ameaçar a vida da pessoa. Olha o exemplo dessa imagem que a professora trouxe aqui para vocês. Observaram? Tá alguém passando mal, caiu na rua, você vai socorrer, vem outra pessoa e passa por cima. Então, vamos entender o seguinte. Já que a gente sabe que esses procedimentos que são utilizados inicialmente, é pensar assim, como é que você sabe se alguém está bem? Primeira coisa, nível de consciência.
Professora, o que é essa história de nível de consciência? Vamos entender? Então, olha só. Parada cardiorrespiratória. Existe algo chamado corrente de sobrevivência, atendimento que é feito até que se chegue o socorro. Então, primeiro procedimento, ligou para o socorro. Avaliou o nível de consciência, massagem cardíaca, reanimação de compressão torácica, desfibrilação, suporte avançado, cuidados integrados. Você falou, professora, não estou entendendo nada. Bom, agora eu vou explicar agora. Porque está aí na sua apostila. Lembra que eu falei da American Heart Association? Então, a American Heart Association ali, ele fala sobre o suporte básico de vida. Antes, tinha algo chamado ABC do trauma. Isso mudou. E vocês sabem como é que chama agora? CAB. Então, iniciar compreensão torácica antes da ventilação. O que é isso, professora? Bom, anotem a sequência. Na abordagem primária, primeira coisa que eu vou fazer, estou andando pela rua, vejo alguém passar mal de longe. Eu vou chamar o socorro antes de eu começar a fazer qualquer coisa. Parei, me abaixei. Eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar o nível de consciência dessa pessoa. Então, o CAB está lá na página 18 para quem está acompanhando a professora. É uma sequência padronizada que você vai fazer o quê? Avaliou o nível de consciência. Por favor, gostaria que... por isso, às vezes, eu falo que eu gosto de, se possível, ver o rostinho de vocês. Sabe por quê? Para eu saber se vocês estão fazendo direitinho, ó. Fazem assim com a mão, ó. Junta 3 dedinhos. Estão vendo? Estão conseguindo me ver, ó? Bem, assim. Pega esse ossinho aqui, ó. Sabe esse ossinho? Bate nele. Assim, bate nele. Bate um pouquinho mais forte para você ver que sensação de desconforto que dá. Bate aí, Fran. Deixa eu ver. Pega-se os 3 dedos e bate. Bem em cima do osso. Isso. Não dá uma sensação ruim de desconforto? Porque assim, ó. Fez aí, Melissa? Aqui. Bem aqui na clavícula. Desculpa, na escápula. Escápula, clavícula, aqui, ó. Na parte da frente. Isso. Aí. Fez? Isso aí é para avaliar nível de consciência. Porque muitas vezes você vê nos filmes, a pessoa pega e fica fazendo o quê? Ela fica mexendo a outra, assim. Às vezes mexer, não. Mas quando a pessoa sente desconforto, se ela estiver consciente, não tenho dúvida, ela vai te responder. Então, se é uma pessoa conhecida, você vai tocar ela pelo ombro e chamar pelo nome. Mas e se essa pessoa está andando pela rua e você não conhece quem é ela? Tem como você chamar pelo nome se você não conhece quem é a pessoa? Não tem. Então, é onde você vai pegar, fazer assim, moça, essa moça não te respondeu. Se for em casa, você vai colocar o quê? A pessoa em uma superfície rígida. Por quê? Sabe qual é a tendência quando alguém passa mal em casa? Todo mundo leva para a cama. E se a pessoa, simplesmente o coração dela parar de bater, e você for fazer massagem cardíaca em cima da cama, o colchão vai fazer assim, ó. Para fazer massagem cardíaca e ela ser eficaz, tem que ser em superfície rígida. Na rua, naturalmente, a pessoa vai estar caída no chão, correto? Tá aqui. Toca pelo ombro se for em casa, você vai saber o nome, tipo mãe ou tia. Tocou no ombro, não respondeu. Bate aqui onde tem estímulo de dor, não respondeu. Coloca essa pessoa em superfície rígida. Você vai ajoelhar ao lado. Se você estiver sozinho, você vai ligar para o socorro para depois você começar o atendimento. Não estou sozinho, eu tenho alguém em casa ou na rua tem alguém. A pessoa liga para o SAMU se for algo clínico, se for acidente, se for acidente de carro, acidente de moto, algo assim, aí você vai ligar para o CIAT, ou seja, o Corpo de Bombeiro, ok? Então, a sequência é: avaliei o nível de consciência, chamei essa pessoa, ela não me respondeu. Chamei, bati, não me respondeu. O que eu vou ver? Eu vou ver se o coração dessa pessoa está batendo. Como que eu vou fazer isso? Os 2 dedinhos vão ser colocados aonde? Na jugular.
na subclávia. Aqui é a região que você vai saber se a pessoa está com o coração batendo. Porque você, antes, quando era ABC do trauma, você ia ver primeiro se a pessoa estava respirando, para depois ver se o coração estava batendo, para depois ver a circulação. Quando mudou isso para CAB, quando houve a mudança no protocolo da American Heart Association, isso mudou. Mudou para primeiro você avaliar o nível de consciência, viu se o coração está batendo, não respondeu, a sequência é, o coração está batendo. Qual é o local? Vamos ver aí. Qual é o local? Aonde que vai se ver aqui, ó? É essa região aqui, ó. Essa parte fofinha aqui da mão, ó, conforme eu estou mostrando na imagem para vocês. É ali, ó, é que você vai fazer o quê? É o local da massagem cardíaca. Chamou a pessoa, ela não respondeu, você já vai iniciar a massagem cardíaca? A resposta é não. Você chamou a pessoa, ela não te respondeu, você vai sentir o coração. Não se vai direto para massagem cardíaca, entendeu? Chamou, sentiu o coração. O coração, você não conseguiu sentir aqui. Ou seja, o coração não está batendo. O que você vai fazer? Quando você está fazendo isso, você está observando. Quando a gente respira, essa região aqui do tórax, o que ela faz? Ela levanta e abaixa. Se a pessoa pode não estar consciente, mas se você está vendo que ela está respirando, você não vai fazer massagem cardíaca. Você só vai iniciar a massagem cardíaca se você avaliou o nível de consciência, sentiu que o coração não está batendo, observou que ele não está respirando, aí você vai fazer massagem cardíaca. Sabe por quê? Não pode fazer massagem cardíaca em quem não está com o coração parado, ok? Você vai dizer, professora, mas eu não recebi treinamento para isso. Ok, eu estou te ensinando qual é o procedimento da abordagem primária. Se você estiver lá no meio do mato, tiver você, sua mãe, você e seu filho, e você sabe que não vai dar tempo de chegar à ambulância, você vai deixar de fazer? Então, é importante, assim, você não pode ter habilitação. Se no local tem alguém que sabe fazer, essa pessoa vai se cansar. Vamos supor que a ambulância demore lá 10, 15, 20 minutos para chegar. Quando a gente vai fazendo na prática, vocês vão entender que esse procedimento aqui cansa. Então, se ele cansa, tem que ter alguém para revezar. Então, item 1, a circulação. A circulação na abordagem primária é o que você vai avaliar o quê? Se o coração dessa pessoa está batendo. Caso ela não tenha pulso, você constatou ali que não está subindo e descendo ali a caixa torácica dela, dá para você perceber. Porque quando a pessoa está parada, você já viu aspecto mortis, quando alguém fala isso? Aspecto mortis quer dizer que a pessoa fica totalmente pálida. Você olha na mão dela, assim, os dedinhos ficam todos arroxeados, quer dizer que não tem mais vida nela. Então, aí você tem certeza. Para aí, você começar a massagem cardíaca. Então, tá parado, chamou o socorro. Até que o socorro chega, vai ter alguém te orientando no telefone o que fazer. Então, reanimação cardiopulmonar. Então, o que é RCP? Reanimação cardiopulmonar. É a interrupção do coração, ele deixa de bombear sangue para o corpo. Ele deixando de bombear sangue para o corpo, a consequência principalmente é a morte. E aí, se fosse contar aqui, não seria suficiente quantas experiências que a gente tem de casos que na reanimação cardiopulmonar, já que ela é um conjunto de medidas que você toma ali quando a pessoa está parada, precisa-se o quê? Que ela seja eficaz. Como assim? Já que o objetivo de fazer ela, da abordagem primária, de fazer a massagem cardíaca, é manter a pessoa viva, é manter o sangue. O coração é uma bomba. Pense numa central, num motorzinho. Nosso coração é o nosso motorzinho. O motor parou de girar a gasolina pro automóvel, ele vai parar. Então, nós vamos fazer na massagem cardíaca o quê? Algo artificial. Em que local? Primeiro, vamos lembrar lá das aulas de anatomia. Aqui nós temos um osso chamado externo, lembra? Que eu falei assim para vocês, externo de exterior é com X. Esse osso se escreve com S. Aonde que ele se localiza? Aqui, ó.
no meio do nosso peito. Como que eu identifico o local, professora? Os dois mamilos. Então, faz uma linha imaginária aqui, ó, nessa região, entre os mamilos. Isso. Colocou, fez sua linha imaginária? Ou ainda, sente a boca do estômago. Sabe aquele lugar onde você sente ali que dói? Ali é a boca do estômago. Você vai colocar 2 dedos acima. Colocou? Fazem os 2 dedinhos aí para a professora ver. 2 dedos. Mão sobre mão. O que é isso? A mão que você tem mais força fica embaixo. A outra mão que você tem menos força fica em cima. Essa região aqui, ó. Estão conseguindo ver direitinho, a professora mostrando? Mão sobre mão, essa região aqui, ó. É ela que conforme... Aqui ó, você vai pôr aqui onde está na imagem, ó, entre os mamilos. Ou ainda, aqui, ó. Aqui é o apêndice xifoide. É o finalzinho da onde fica o externo, chama-se apêndice xifoide. Você vai pôr 2 dedos, mão sobre mão. Vai ficar nessa posição aqui, ó. Entrelaça os dedos. Você não vai fazer assim, você vai ficar com os braços retos e cair o teu peso em cima. Posicionou. Você vai apoiar a palma da mão, mão sobre mão. Conseguem ver? Braço esticado, coluna reta. Sempre quando você vai atender alguém, você vai ficar parado ao lado dessa pessoa. Ó. Quanto, professora, que eu devo fazer ali a massagem? É mais ou menos, para ser eficaz, 5 centímetros. É isso aqui, ó. Então, é pouquinho. Se você apertar com mais força, o que pode acontecer? Quebrar o osso da costela. Só que antes uma costela quebrada, mas viva, a pessoa viva, do que ela com costela intacta, mas sem vida. Então, assim, é até estranho falar isso, mas se você não fazer ela eficaz, por isso que eu falei dos 5 centímetros. Então, esses 5 centímetros é a força que você vai exercer ele caindo em cima, porque é assim, ó. Você vai cair, braços refletidos, esticados, ok? Joia. Então, 5 centímetros, fiz ali. Então, reanimação cardiopulmonar é colocar a mão no centro do tórax, aqui, ó, ou seja, entre os mamilos, 2 dedos, aonde que é esse local? Ou ainda, 2 dedos acima do apêndice xifoide, mão sobre mão. Mantenha-se ajoelhado, reto, braços esticados, mãos, ó, uma dentro da outra, assim, a que tem força embaixo, e essa região que você vai utilizar. Não se esqueça que antes de iniciar a massagem cardíaca, primeiro chama o socorro, depois inicia. Ficou claro isso? Então, isso que eu expliquei até agora para vocês é o que? Abordagem primária. Quantas compressões você irá realizar por minuto? 100. Mas não é fazer rápido, é fazer com qualidade. É como se fosse assim, ó. Vou dar um exemplo. Melissa, eu vou desativar o seu microfone e você vai fazer aí na imagem, e todos nós vamos estar te vendo, o seguinte. Você vai contar um tempo assim, ó. 1001. A professora vai contar e você vai fazendo aí na imagem, combinado? Então, vai lá, ó. 1001, 1002, 1003. É caindo o peso. É assim, ó, como se eu estivesse caindo. 1004, 1005, 1006, 1007. Até quanto? Até 1000. Prontinho, Melissa? Até 1100. Por quê? Ó, 1001, 1002. 1002. 1004. É o segundo, né? Isso, sabe por quê? Se você não fizer 1000, fizer assim, 1, 2, 3, 4, 5, em menos de 1 minuto você vai estar exausta e daqui a pouco não vai ter ninguém por perto para poder te ajudar. A ambulância não vai chegar em 1 minuto. A ambulância às vezes não vai chegar em 2 minutos. Às vezes ela pode demorar 10, 15 minutos ou mais para chegar. E nesse momento, é importante que tenha uma pessoa que você possa ir revezando. Então, anotou aí? Então, se a professora perguntar lá na atividade, quantas compressões devem ser feitas por minuto?
Deve ser feito compressões curtas, ou seja, e forte. Forte não é quebrar osso. Forte é 5 centímetros. 100 compressões por minuto, ok? Então, olha só. Se você fosse riscar alguém, seria mais ou menos assim, ó. Primeira coisa, chame emergência, peça pelo DEA. DEA é o desfibrilador que é utilizado para poder dar choque, porque o nosso coração, ele funciona por estímulos elétricos, ou seja, é o cérebro que comanda o batimento do coração, correto? Então, chamou o socorro, pediu pelo DEA, comece a reanimação cardiopulmonar. 5 a 6 centímetros entre os mamilos, de 100 a 120 por minuto. Eu falo 100 já é suficiente, porque se você inventar de ficar fazendo 120, vai te cansar e você tem que pensar. Se você tiver ajuda de alguém, tudo bem. Se você não tiver. Tá fazendo em casa, você não vai pôr a pessoa na cama. Você vai pôr a pessoa no, conforme eu falei com vocês, no chão. Chão. Isso. Ah, tô preocupada. Posso colocar uma almofadinha nas costas da pessoa? Você até pode. Só que desde que na hora que você faça a massagem, você sinta que não tá só fazendo como se estivesse numa gangorra. Tá bom? Por que tem que contar até 1000, professora? Porque é assim. Às vezes lá no telefone, eu não falei que primeiro você liga para o socorro, depois você começa? Ali vai ter alguém te auxiliando. Vamos lá assim, ó. Melissa, coloca a sua mão, entrelaça a sua mão uma na outra e coloque entre os mamilos da pessoa e cai o peso em cima. E vai contando. Quando chegar em 100, você fala 1, ou seja, primeiro ciclo. Contou sobre 100 de novo? Segundo ciclo. Para que quando eles cheguem para poder socorrer a pessoa, os especialistas saibam quantos ciclos já foram feitos. Por quê? Para ele ter uma ideia sobre lesão. Qual é a lesão que essa pessoa pode estar? Quanto mais tempo fica sem esse coração, porque por enquanto você está fazendo o quê? Uma massagem manual. Você está fazendo a função que o cérebro manda para o coração. Parou, você está fazendo isso manual. Quanto mais tempo fica se fazendo, maior é a lesão que de repente essa pessoa pode ter. Só para você saber. Só repetindo o que a gente falou até agora, como se a gente estivesse revisando. Oi, pode perguntar lá, Melissa. Só um pouquinho que o microfone não tá... Pode falar. Sobre as almofadas, eu acho que eu não entendi, não escutei. Se você está lá, está preocupado em machucar as costas da pessoa... Ah, entendi. Tá. Você tem que colocar uma almofadinha pequena, mas desde que não seja algo, uma almofadona. Sim. Porque senão a massagem não vai ser eficaz, entendeu? É ali, de repente, só para não machucar. Por exemplo, vamos supor que é uma pessoa muito idosa, tem a pele muito sensível, vai fazer massagem cardíaca, você quer pôr ali... É mais para um nível de consciência, ele sabe aquele coisa que a família às vezes leva para a cama? Na cama não é o local onde se faz massagem cardíaca, é no chão, tá bom? Tá. Então, se você está anotando aí, abordagem primária, as primeiras medidas são minha segurança, chequei o local, pedi ajuda, vai começar a avaliação da vítima, você vai cuidar da vítima até que o socorro chegue, através de manter os sinais vitais dela intactos. Então, isso é o quê? É a realização das manobras. A manobra deve ser efetuada, como eu já falei inicialmente, 100 compressões por minuto, não interromper até a chegada do socorro. Por quê? Seguir a sequência até a chegada do socorro ou até a recuperação dessa pessoa, porque às vezes você está ali fazendo a massagem cardíaca, a pessoa volta. Então, é como se fosse assim, Deus dá uma segunda chance para ela e ela volta. Ela volta sem precisar nem utilizar o desfibrilador. Tem casos que precisam de desfibrilador e ali. Você vai ver a equipe fazendo essas manobras na sua frente. Então, suporte básico de vida, identificou uma parada cardiorrespiratória, na hora aciona o sistema de emergência. Uma reanimação cardiopulmonar precoce, ou seja, primeira coisa, você dando ênfase ali à parada cardíaca, quando chegar a desfibrilação, esse suporte avançado de vida eficaz vai vir ali com o profissional, vai vir com o medicamento, porque os cuidados pós-parada é feito lá dentro do ambiente hospitalar, tá?
Então, o Corpo de Bombeiros, quando nós voltarmos para o presencial, por enquanto foram suspensos, você sabe, né? Estamos em época de pandemia, não se pode. Mas assim que puder, nós vamos marcar uma visita técnica para a gente lá dentro do Corpo de Bombeiros, conhecer como é que é o procedimento, quando alguém liga. Antes de iniciar a pandemia, nós levamos lá o pessoal e é muito interessante você saber os tipos de carro e no caso de socorro, como que eles fazem a priorização, quantos pontos existe aqui em Rio Preto, não é só um único Corpo de Bombeiro. Ficamos sabendo de curiosidades a respeito se o gatinho ficar preso ali na árvore. Parece coisa de desenho, mas é chamado Corpo de Bombeiro. Então, sempre é bom saber sobre as doenças do coração, porque a maior causa de morte no mundo é as doenças cardíacas, tá? Então, os sinais de quando alguém pode estar ali, né, próximo a ter um infarto. Palidez, sudorese, náusea, vômito, fraqueza, falta de ar. Então, nesses casos, é chamar urgente o quê? Essa pessoa e às vezes não dá tempo de chegar lá no hospital. Então, se você não notou ainda, 192 é o número da emergência do Corpo de Bombeiros, ok? Então, até agora você sabe o que é abordagem primária? E a reanimação cardiopulmonar? A sequência é nível de consciência. Alguém que está caído, você não vai perguntar, você está bem? Claro que não. Se a pessoa está caída, ela não está bem. Só que tem um detalhe, às vezes ela não passou bem, mas ela está consciente. Então, a primeira coisa, avaliar o nível de consciência. 3 dedinhos. Moça, a moça não respondeu. O que eu vou fazer? Eu vou checar o pulso. Chequei o pulso. Não está batendo. Fui olhar. Não está respirando. Então, reanimação cardiopulmonar, ou seja, uma reanimação cardíaca. Deixa a vítima deitada de costa, ajoelhe de lado, braços esticados, uma mão apoiada na outra, assim, dedos entrelaçados, como eu já mostrei para vocês. Aonde? Você vai pegar entre os mamilos uma linha imaginária e esse local, o quê? Fica ali, ó, ou acha ali a ponta do externo, que é o apêndice tifoide, 2 dedos acima. É o mesmo local. Vai ficar ajoelhada ao lado, 100 compressões por minuto, só relembrando que é de suma importância o quê? Que essa manobra deve ser efetuada a 100 compressões e não interromper a reanimação cardiopulmonar até a chegada do socorro. Ok? Bacana? Então, até agora, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos agora, nesse momento, o que é a parada cardiorrespiratória, que é quando o coração deixa de bombear o quê? Deixa de bombear o sangue para o corpo. Conclusão da história. O que vai estar acontecendo? Você vai observar o quê? A avaliação, porque eu não sei fazer avaliação neurológica, eu não sei. Bom, sabe pegar, ligar para o socorro, sentir que seu coração está batendo. Agora a gente sabe que o objetivo da abordagem primária, principalmente, é o quê? É identificar a situação que ameaça a vida de uma pessoa. É a primeira coisa que a gente faz. Cuidou da gente, cuidou do local, ligou para o socorro. Saiba de uma coisa, tem coisas que a gente aprende e que a gente nunca esquece na vida da gente. Você pode não lembrar a sequência, mas a gente aprende, é importante, porque você não vai usar só na sua profissão, você vai usar por toda a sua vida. Então, lembrando que a avaliação ali, como é que eu faço, que se esse cliente que a professora está falando for de um acidente de trânsito, é um motoqueiro, primeira coisa, não mexa em motoqueiro, não invente, acalme ele está conversando? Acalme. Essa é a posição da mão, ó. Dá para vocês, vamos ver se dá para vocês verem aí, assim. Segura aqui nele. Nunca sai colocando a mão nos outros, isso. Primeira coisa, moça,
Meu nome é Evelyn, eu estou aqui para te ajudar, viu? Aconteceu um acidente com você, mas nós já chamamos, a ambulância já está vindo. Você quer que avise alguém da sua família? Se vai conversando, por quê? Se a pessoa estiver respondendo, é porque ela não está confusa. Porque às vezes cai, bate a cabeça, pode entrar em confusão. De repente tá lá a Melissa segurando a cabeça da pessoa, calmando ela para ela não levantar, e ela começa a falar, é pizza, cachorro quente, a pessoa falando de comida, pizza, cachorro quente. Ela vai começar a falar coisa com coisa, palavras desnexas, assim, não vai ter nexo que ela vai estar falando. Você vai compreender que ela bateu a cabeça forte e que pode ter atingido uma região muito importante. Não deixe essa pessoa levantar. Porque no auge de um acidente, a adrenalina está a mil, a pessoa levanta e começa a fazer o quê? Daqui a pouco ela está assim, minha moto, e está naquele desespero, daqui a pouco a adrenalina, que é um hormônio, né, liberado, daqui a pouco desmaia. Então, é não deixar o motoqueiro levantar, ok? Então, o socorrista prioriza o que é a qualidade do que vai ser feito dessa reanimação cardiopulmonar, faz as compressões. Professora, tenho dúvida, não sei como fazer, então não faça. Segura a mão da pessoa ali, liga para o socorro, e se alguém estiver perto e souber o que fazer, está tudo bem. Pense assim, melhor, a omissão do socorro é descaracterizada a partir do momento que você liga para o socorro. Acabou. Se você tem segurança, faça um curso ali de primeiros socorros, você vai aprender como fazer isso na prática. De repente, isso vai te dar mais segurança, e você pode utilizar em qualquer momento da sua vida. Ok? Joia? Então, como eu devo agir no caso de socorrer uma pessoa? Quantas compressões eu devo realizar? Espero que essas respostas hoje já estejam aqui na ponta da língua. Porque na próxima aula, nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre complicações. A partir do momento que esse coração deixou de bater, a pessoa vai entrar em choque. O que é isso? São complicações relacionadas ao sangue não estar circulando. Choque elétrico? Não, são outros choques. São problemas que são advindos porque o sangue não está circulando no corpo. Mas se você tiver alguma dúvida, e sobre, detalhe, tem um choque chamado anafilático. Ele é muito importante o atendente de farmácia saber, que é quando a pessoa, a cena dos próximos capítulos, você só vai saber o que é o choque anafilático se você assistir a nossa próxima aula. Por enquanto, gostaria o seguinte, eu vou desativar o microfone de vocês. Laís, Francine, Michele, Esther, Simone, gostaria de saber, a respeito dessa aula que nós tivemos, ficou alguma dúvida? Vocês gostariam de esclarecer alguma dúvida? Não. Ficou dúvida, Laís? Para mim, tá tudo bem. Tudo certo? Não, professora. Francine, dúvida? Não. Não? Michele? Não, tranquilo. Simone, dúvidas? Josi? Esther? Melissa? Não. Então, eu vou encerrar o compartilhamento de tela com vocês e vou deixar a seguinte mensagem, ó. Viva intensamente a cada minuto, porque sabe o que nos pertence? O presente. O passado não tem como a gente mudar. Que o passado nos sirva de experiência, tudo que a gente já viveu até agora. Seja bom, seja ruim. Das coisas ruins vem o aprendizado, e das coisas boas, as boas lembranças para nos impulsionar a viver nesse momento de dificuldade que nós estamos passando. Um grande abraço a vocês, uma excelente semana. Aquele questionário que a professora colocou lá é para terminar de responder. Aquelas primeiras 3 perguntas era correspondente à aula anterior. Agora terminem de responder, ok? Ó, beijo no coração de vocês. Conto com a participação de vocês na próxima semana. Nos grupos têm sido colocadas oficinas. Se no horário das oficinas vocês tiverem disponibilidade, participem das oficinas, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Por enquanto, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Tchau, gente!